Hoje o nosso tema é bacia hidrográfica. Aula passada conversamos bastante sobre o ciclo hidrológico, né, que é o movimento da Terra, né, o movimento da água no planeta Terra, certo? Onde envolve a precipitação, escoamento superficial, infiltração e evapotranspiração. Final da aula passada, nós deixei uma tarefa para vocês, que é formarem grupos, ok? E desenvolverem um mapa conceitual, né, a respeito do ciclo hidrológico, ou seja, o que vocês entenderam por ciclo hidrológico, tá? O que seria o ciclo hidrológico? Daí vocês vão ter que representar a partir de esquema, de desenho, o que for, né, esse ciclo hidrológico. Não esquecendo de todas as partes, né? Sendo que uma das partes fundamental que muitas vezes os alunos deixam de esquecer é a energia, o sol, porque sem ele não vai ocorrer o ciclo hidrológico, tá? Sem energia, sem sol não há vida. Não há movimento da Terra, da água dentro do planeta. Ok? E também, após vocês desenvolverem esse mapa conceitual, vocês vão gravar um videozinho explicando o que vocês fizeram, onde todos os membros do grupo devem falar um pouquinho, 30 segundos, um minuto, o que for necessário, tá? Pode dividir aí, cada um falar de uma parte do ciclo hidrológico e depois um finalizando, né, complementando a importância dele, ok? Então vamos lá, vamos conversar sobre bacia hidrográfica. Então, bacia hidrográfica, o que que é? É uma. Deixa eu só abrir com outro aplicativo, isso aqui eu acho que vai ser melhor. Então, bacia hidrográfica, o que que seria? É uma entendida, pode ser entendida como quê? Uma área onde a precipitação é coletada e conduzida ao sistema de drenagem. Ou seja, se eu tenho um local, é uma área, ou seja, que eu estou aqui, tá? Aonde a chuva, a precipitação, certo? Ela é conduzida a um determinado local, a um ponto A, certo? Esse ponto A nós chamamos de enxutório, o local mais baixo aonde ocorre o deságue das águas, ou seja, onde ocorre a concentração de todas as águas. Também ela é determinada pela área do terreno em que drena a água, partículas do solo e material dissolvido para o ponto de saída comum, situado ao longo de um rio, riacho, ribeirão. Essa é uma definição de, é um pouquinho antiga, mas continua sendo válida, né? Mas quando eu falo em área, eu tenho que definir essa área. Como que eu vou definir essa área? Então, eu peguei e defini esse local, essa área. Opa, estou traçando uma poligonal para definir esta área de contribuição das precipitações. No momento que eu traço uma poligonal, eu vou ter uma linha. Essa linha nós chamamos de divisor de água. O que que o divisor de água faz? É uma linha imaginária, né, aonde ele determina a posição para a posição e o sentido de contribuição das águas pluviais. Ou seja, a partir desse divisor de água, a água vai ser conduzida para um sentido, ou seja, para dentro dessa bacia aqui, certo? Ou para fora da bacia, para outra bacia adjacente a essa. O que determina a posição de escoamento dela é o divisor de água. E o divisor de água, nós temos dois tipos de divisor de água. Um deles é o divisor topográfico, esse que nós vimos ali, tá? O local por onde vai determinar a posição de escoamento da água. Ou seja, se eu tenho um local aqui assim, aqui no ponto, no ápice do meu relevo vai ser o divisor de água, ou seja, a partir daqui a água vai escoar nesse sentido, certo? Ela escoando e vindo até esse local, que pode ser um curso d'água, depois vai direcionar para cá, ou nesse outro sentido para cá. Ela vem para cá, escoa aqui e depois segue para o seu curso d'água. Então, esse divisor de água sendo uma linha divisória topográfica.
mas não necessariamente precisa ser uma linha topográfica, ok? Eu posso chamar o divisor de água como uma linha freática. Quando que ocorre quando é uma linha freática? Então, eu tenho a determinada região do solo, onde eu tenho uma área aqui impermeáveis, né? E solos permeáveis acima. Então, no momento que ocorrer a precipitação nesse lado aqui, ela vai penetrar nesse solo aqui, que é permeável, mas vem encontrar aqui um solo impermeável, um extrato impermeável, que vai fazer com que essa água conduza para esse sentido, tá? Então, o que que eu tenho? Meu divisor de água, nesse caso, não vai ser mais essa linha topográfica, mas vai ser esse local aqui, ó, tá? Esse local aqui. Porque daqui para cá vai ocorrer todas as contribuições para esta bacia situada do lado direito. Então, nós temos a divisor de água como sendo uma linha freática de condutor de água para uma determinada bacia. Então, o que que cabe nós sempre analisarmos aqui? Questão de prova, às vezes eu coloco lá. O divisor de água é uma linha divisória topográfica? Não necessariamente. Ele pode ser uma linha topográfica. O divisor de água é uma linha freática? Não, ele pode ser uma linha freática, certo? Então, o divisor de águas de uma bacia hidrográfica pode ser uma linha topográfica ou uma linha freática, depende da composição que nós tivermos do solo, certo? Então, normalmente, nós, tendo posse e conhecimento do nosso solo, nós podemos determinar que tipo de divisor de água, a fim de que, nós possamos calcular a área de contribuição para a bacia. Então, caso seja uma linha topográfica, certo? Esta área para cá, que vai fazer parte dessa bacia. Caso seja uma linha freática, a área de contribuição da bacia vai ser toda essa aqui para cá, entenderam? Então vai ser maior, conforme o sentido evidentemente, de escoamento dessa água e de permeabilidade dela ou impermeabilidade que nós tivermos. Então, delimitação de bacias, certo? Então, um pouquinho mais de zoom aqui. Aí, beleza. Então, se o solo de uma bacia muito permeável, os limites são divisores de água topográfico, tá? Se o solo é permeável, a bacia pode definir um pouco de bacia topográfica e na prática são utilizados limites topográficos. Então, o que que nós vimos aqui? Tá? Se eu tenho uma camada impermeável aqui nesse caso, certo? O meu divisor de água vai ser nesse ponto aqui, que é o divisor real, ou seja, vai ser a linha freática, tá? Devido ao que toda essa parte impermeabilizante aqui, né, de água, ok? Então toda esta área vai conduzir para cá. Caso eu não tenha essa camada impermeável aqui, divisor de água, sim vai ser o divisor topográfico da nossa bacia. Então, no momento aqui, eu já falei para vocês, né, o que que é Talveg, né? Talveg é linha por onde ocorrem as águas no fundo de um vale, definida pela intersecção dos planos das vertentes. Assim se denomina também o canal mais profundo do leito do curso d'água. Então, esse local aqui, ó. Então, a Talveg é o também denominado enxutório, local por onde vai escoar todas as águas. Então, eu tenho um ponto, um divisor de água aqui, certo? Um divisor de água aqui, tá? Toda água, toda chuva que ocorrer aqui nesse lado, chuva nós denominamos agora como precipitação, tá, pessoal? Então não vamos mais falar no termo chuva, vamos falar no termo precipitação. Ele vai escoar para cá, certo? E vai sair nesse Talveg. Então, a partir daí, nós podemos, conhecendo a nossa bacia hidrográfica, a área dela, a partir do conhecimento do divisor dela, nós podemos calcular e fazer o chamado balanço hídrico. O que que é o balanço hídrico? É a quantificação do volume de precipitação que pode ocorrer dentro de uma bacia, certo? Mas sempre analisando o aspecto do ciclo hidrológico, ou seja,
parte da água que ocorre dentro da bacia é devido à precipitação, ok? Entrada de água na bacia é a precipitação. Então podemos pensar que o quê? Precipitação é igual, certo? A o que evapotranspiração, mais o que infiltra, mais o que escoa, tá? Então, eis a equação matemática. Evapotranspiração a gente considera o quê? A parte que evapora, então está precipitando, está nos rios, ela vai evaporar uma parte d'água, certo? A parte que transpira pelas plantas, então o que que acontece? As plantas absorvem a água do subsolo e elas lançam pelas folhas, estão transpirando, certo? E o que mais escoa, tá? Então precipitação, né? Precipitação é igual a evapotranspiração, tá? Mais infiltração e mais escoamento, tá? Infiltração, o que que seria a parte que infiltra no nosso subsolo, tá? Então, né, nós já vimos aí que como que vai infiltrar? Ah, vai depender da camada vegetal que nós tivermos, ou a não camada vegetal. O asfalto não é uma camada vegetal, o paralelepípedo é uma camada vegetal, ok? E a infiltração é aquilo que filtra que nós temos, né? E o escoamento superficial é a parte mais importante para a engenharia, ou seja, a quantidade de água que sobra ali no local, né? Então, precipitou, menos o que evapotranspirou, menos o que infiltrou, sobrou o que escoa. O que escoa é o que nós, a engenharia, utilizamos, principalmente nós da área de engenharia civil. Então, nós utilizamos toda a parte escoada para quê? Para fazer os nossos sistemas de drenagem ou para acumular ela num reservatório de acumulação para fazer o abastecimento. Então, a partir daí, vamos fazer alguns exercícios denominados balanço hídrico. Eu vou fazer atualmente o exercício visualizando ele resolvido à mão, tá? E na próxima aula nós vamos refazer alguns deles já utilizando o Excel, tá? Fazendo os cálculos diretamente pelo Excel ali para facilitar vocês, tá? Mas aqui vamos fazer um entendimento como se fosse pegando um lápis e uma caneta. Vamos lá ao exercício 1. Uma barragem será abastecida, irá abastecer uma cidade de 100 mil habitantes e uma área irrigada de 5 mil hectares. Verificar, através do balanço hídrico anual, se o local escolhido para a barragem tem condições de atender à demanda quando for construída. Beleza, então vou construir uma barragem lá, né? Certo? Para abastecer aquilo ali. O que que eu vou determinar? Qual é o tamanho dessa barragem? Quanto que eu vou precisar de água para atender isso aí, né? Ou posso fazer simplesmente o balanço hídrico para verificar se a quantidade que precipita atende o quê? A evapotranspiração, atende o escoamento para a barragem, atende a infiltração e a demanda da cidade e a área irrigada. Então, os dados que eu tenho disponíveis são: área da bacia, 500 a 300 quilômetros quadrados, precipitação anual 1.300 milímetros por ano, evapotranspiração total para a situação com a barragem pronta é 1.000 milímetros por ano, demanda da cidade 150 litros por habitante por dia, demanda da área irrigada 9.000 metros cúbicos por hectare por ano. Então, o que que nós vimos aqui, né? Que nós vamos ter que calcular o volume tanto precipitado, como evapotranspirado, como infiltrado, como os demais, no ano, né? Então vamos lá. Primeiro lugar, então, área da bacia, certo? A área da bacia é 300 quilômetros por hora, tá? Precipitação que eu tenho num ano, 1.300 milímetros por hora. Ou seja, no ano inteiro, naquela bacia, certo? Chove, precipita 1.300 milímetros. Isso é o acumulado do ano inteiro. Tá? Isso é feito o que que é? Através, essa coleta é baseada em estações pluviométricas, que é uma nova aula nós vamos ver, certo? Que determina quanto que precipita naquele local. E nós estamos acumulando para o quê? Determinarmos a precipitação em todo o decorrer de um ano. E também nós temos que evapotranspira, ou seja, quanto
quantos 1.000 milímetros evapora em um ano. Nesse caso, foi coletado como 1.000 milímetros. A população, nós sabemos que são 100 mil habitantes. Podemos determinar, então, a demanda da cidade, ou seja, a partir dos órgãos aí, eles mais ou menos dão as diretrizes, né? Que é de 150 a 250 litros por habitante por dia. Nesse caso, estamos utilizando 150 litros por habitante por dia. Lá no cálculo da disciplina lá de saneamento, que vocês vão fazer lá, vão calcular as redes de abastecimento de água, o per capita dado geralmente pelo SAMAI, DEMAI, Corsã, é nisso aí, 150 litros por habitante por dia que se gasta, considerando 5 pessoas habitantes em uma casa. Daí nós denominamos que é chamada de uma economia. Nesses 150 litros, né, de água a ser necessário, estão as perdas ali. Se nós vermos aí as nossas concessionárias, as nossas perdas são elevadíssimas no Brasil. Chegamos a calcular aí, temos já práticos, 30% desta água é perdida. No transporte, no distribuição, né, não chega às casas. E a demanda da área irrigada é 5.000 hectares, e sei que eu gasto 9.000 metros cúbicos por hectare por ano. Então vamos lá ao cálculo. Vamos calcular primeiro o que precipita no ano. Então, o volume precipitado anual seria a área da bacia vezes a precipitação que eu tenho no ano. Então, área da bacia, volume precipitado igual área da bacia 300 quilômetros quadrados vezes 1.300 milímetros por ano. Tá? Então, nós temos que trabalhar com essas unidades. Né? Eu utilizo sempre, gosto de fazer a chamada regra de cadeia. Tá? Então, 300 quilômetros quadrados é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetros. Tá? Para dar o quilômetros quadrados. Ou seja, é 1.000 metros vezes 1.000 metros. 1.000 metros é 10 na terceira, vezes 10 na terceira. Opa, então se eu tiver quilômetros quadrados, eu posso usar 10 na terceira metros, vezes 10 na terceira metros, que é a mesma coisa que 10 na sexta metros quadrados. Ó, fechou tranquilo, né? Ou seja, K é um prefixo que vale 10 na terceira, elevado ao quadrado, daria 10 na sexta. Certo? Vamos converter milímetros por ano para metros cúbicos por ano. O que eu posso fazer? 1 milímetro é um coeficiente que vale 10 a menos 3. Então, simplesmente substituo o milímetros e por 10 a menos 3. Agora, vamos fazer o cálculo aqui, né? 300 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira, vezes 1.300 vezes 10 a menos 3, né? Então, o que eu tenho? Posso cortar um 10 na mais 3 com 10 a menos 3. Eu ficaria com 300 vezes 10 a terceira vezes 1.300. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, dividido por ano. Então, isso aqui daria 390 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano. Então, essa é o volume precipitado em um ano naquela bacia. Agora, vamos ver isso, a entrada na bacia. Vamos ver o que sai. Primeiro, o evapotranspirado. Então, evapotranspirado, o que seria? Área da bacia vezes o volume evapotranspirado em um ano. Eu sei que é 1.000 milímetros por ano. Então, volume evapotranspirado, 300 quilômetros quadrados para metros quadrados. Quilômetros é K na 3, ao quadrado 10 na 6. Então, 300 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 300 vezes 10 na 6 metros quadrados. Vezes 1.000, tiro milímetro vezes 10 a menos 3 metros por ano. Então, metro quadrado vezes metro, metro cúbico, dividido por ano. Então, 300 vezes 10 na 6, vezes 1.000, vezes 10 a menos 3. Esses 3 zeros aqui eu corto, né, com esse 10 a menos 3. Fica 300 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano. Esse é o volume evapotranspirado. Nesse caso, ele não falou nada no meu exercício quanto que eu consumo por infiltração. Então, eu vou desconsiderar. Então, toda vez que eu trabalharmos com balanço hídrico e não colocarmos algum dado, significa que eu não estou considerando, tá? Provavelmente porque a vegetação ali seja baixa, pouca vegetação, pouca infiltração, o volume infiltrado é muito pouco, então não foi considerado nesse cálculo. Vamos ao cálculo da população, então. Então, o que é o volume que eu tenho? Como eu calculo? É a quantidade de habitantes que eu tenho, vezes o per capita dele, né? Per capita é sempre em litros por habitante por dia.
Agora eu tenho que converter esses litros por habitantes, né? E dia converter em ano também. Então vamos lá. Volume, população, 100 mil habitantes, vezes 150 litros por habitante por dia. Vamos lá, regra de cadeia. O que que significa regra de cadeia? Vou multiplicar por elementos que me facilite a conversão desses dados. Tá? Então, o primeiro item, o que que eu tenho? Eu tenho 150 litros. Eu quero isso aqui em metros cúbicos. Como que eu faço? Se eu tenho litros em cima, eu vou colocar litros embaixo aqui e metros cúbicos em cima. Tá? Como que eu vou fazer essa multiplicação? Eu posso dizer que 1 metro cúbico é 1.000 litros, ou seja, 1 metro cúbico dividido por 1.000 litros. Isso aqui, ó, vale 1. Se eu alterar 1 metro cúbico para 1.000 litros, eu cortei 1.000 litros com 1.000 litros, deu 1. Se eu alterar 1.000 litros para 1 metro cúbico, fica 1 metro cúbico dividido por metro cúbico, fica 1 também. Corto as unidades e corto os valores, tá? Então, eu estou multiplicando por 1 no momento que eu adiciono isso. Sempre pensando, então, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Vou colocar sempre no denominador aquele que eu quero cortar e no numerador o que eu preciso. Então, 1 metro cúbico em cima, 1.000 litros embaixo. Corto o litro com litro, fiquei com metros cúbicos. Beleza. Depois eu vou fazer as multiplicações. Estou trabalhando as unidades. Vamos lá. Eu tenho, no momento que eu tenho aqui 100 mil habitantes, vou cortar com 150 litros por habitante por dia. Ó, os habitantes cortei. Agora falta o quê? Eu converter o nosso dia para ano. Então, se eu tenho dias, eu vou colocar dias em cima. O que que eu preciso que fique? Ano embaixo, tá? Agora eu sei que um ano tem 365 dias. Isso aqui vale também a mesma coisa que um. Estou criando um fator na regra de cadeia que eu multiplique e possibilite fazer o corte das unidades, obtendo a unidade que eu quero, tá? Então agora sim eu posso cortar esses dias daqui, esse aqui, tá? Vamos ver o que que sobrou de unidade. Esse litro foi cortado, metros cúbicos no superior. E aqui foi cortado os dias, né? E ficou ano no denominador. Então vai ser 100 mil vezes 150 vezes 365 dividido por 1.000. Tá? Ou corta esses 1.000 aqui com esses 1.000 aqui, fica 100 vezes 150 vezes 365. Então isso aqui deu o quê? Deu 5,475 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano. Tá? Então, isso que gasta uma população de 100 mil habitantes em um decorrer de um ano em termos de volume de água consumida. Tá? Vamos para a nossa volume de irrigação. Eu tenho a área irrigada que é 5 mil hectares, eu sei que gasto 9 mil metros cúbicos por hectare por ano. Então, isso aqui já está direto, né? Vou cortar os hectares, que a fórmula é HA, com hectares, né? Então, fica 5 mil vezes 9 mil metros cúbicos por ano. Então ficou o quê? 45 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano na área irrigada. Beleza, então o que que eu sei no nosso hidrológico? Que o que precipita, certo? É igual o que evapotranspira, evapotranspiração, mais o que infiltra, tá? Mais o que escoa, tá? Mais a demanda da cidade e mais a área irrigada, certo? A infiltração eu não considerei nesse caso. Então, o que que eu vou precisar? O que escoa, tá? O que sobra. Então, volume escoado, o que que é? É o volume precipitado, menos volume evapotranspirado, menos o volume da demanda da cidade e menos o volume da área irrigada, certo? Então, precipitei 390 vezes 10 na sexta, metros cúbicos, menos 300, daí precipitado, menos 300 vezes 10 na sexta evapotranspirado, menos 5,47 vezes 10 na sexta demanda da cidade e menos 45 vezes 10 na sexta gasto com a irrigação de culturas. Então, volume escoado 40 vezes 10 na sexta metros cúbicos. Então, o que que significa? Deu positivo, então sobrou esse volume de água. Caso desse negativo, o que que significa? A precipitação não atende todo o gasto que eu tenho, né? Então, o que que eu poderia fazer? Restringir o plantio
lá, né? Não deixo mais 5.000 hectares, deixo menos, certo? Ou restringir a população. Ou sei que quando a população chegar a 100.000 não vai ter demanda, então eu posso limitar a população ou criar uma estimativa de até quando chegar aquela população, eu já tenho que buscar recursos hídricos em outra bacia, porque aquela não vai atender. Claro que isso tudo é baseado em quê? Em estudos estatísticos, né, pessoal? Esses dados aqui, ó, é tudo baseado em estudos estatísticos. O que que é considerado? Os últimos anos que eu tive, né, de precipitação, de evapotranspiração, para me fazer o cálculo da demanda. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos para o próximo exercício agora. Então, balanço hídrico. Uma bacia hidrográfica de 25 quilômetros quadrados de área recebe uma precipitação média anual de 1.200 milímetros. Considerando que as perdas médias anuais por evapotranspiração correspondem a 800 milímetros, determinar o volume médio anual que passa na bacia. Então, o que que eu estou considerando aqui? Eu não estou considerando demanda de cidade, não estou considerando área irrigada, né, plantação, não estou considerando infiltração, simplesmente o que que eu estou considerando? Os itens macros, o que mais nós temos, que é o que precipita e o que evapotranspira. Precipita 1.200, evapotranspira 800. Quanto vai sobrar, né? Então vamos calcular lá. Quanto que evapotranspira? Evapotranspira a área da bacia, 25 quilômetros. Quanto que precipita, desculpe. A área da bacia, 25 quilômetros quadrados, vezes volume precipitado anual, 1.200 milímetros por ano. Pessoal, esse em torno de 1.200, aí 1.100, 1.500, são os volumes aqui do nosso estado, Rio Grande do Sul, tá? Tem outros locais que é bem menos, é 600, 800 volume precipitado, ok? Então vamos fazer os cálculos aqui. Então 25 quilômetros quadrados para metros quadrados, K 10 na 3 ao quadrado é 10 na sexta metros quadrados. Então 25 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 25 vezes 10 na sexta metros quadrados, vezes 1.200 milímetros vezes 10 a menos 3. Então o que que deu? 30 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano, volume precipitado. Volume evaporado, a área da bacia vezes a evapotranspiração anual. Então, 25 quilômetros quadrados vezes 800 milímetros por ano. 25 vezes 10 na sexta metros quadrados vezes 800 vezes 10 a menos 3, né? Então, seria 25 vezes 800, daria 20 vezes 10 na sexta metros cúbicos que é o evapotranspirado. Então, o que que sobrou lá? Sobra, né? Que eu posso considerar que é escoamento superficial ou parte da infiltração, o que seja necessário. Volume precipitado, que é 25 vezes 10 na sexta, menos volume evapotranspirado, que é 20 vezes 10 na sexta, né? Então, dá 5 vezes 10 na sexta metros cúbicos por ano. Essa é a resposta do nosso exercício. Tranquilo, né, pessoal? Então, os cálculos bem simples, né? O que que eu poderia, assim, se eu professor, vai dar mais uma complicadinha ali. Não, vamos ver se entenderam, né? Então, olha aqui nesse exercício um, sei lá, sobrou 40 vezes 10 na sexta metros cúbicos. Quanto mais eu posso plantar com esses 40 vezes 10 na sexta? Opa, eu sei que a demanda é 9.000, né? Então, aqui eu tenho 40, que é o volume de escoamento, né? Dividido por 9.000 vai dar em quantos hectares eu tenho. Só jogar as unidades, uma hipótese, né? Sobrou 40 vezes 10 na sexta escoado. Qual é a população que eu posso atender com 40? Tá, vou calcular aqui quantos habitantes, certo? Mesma coisa. Então, são coisas que eu posso fazer cálculos inversos, nós definirmos aí e fazermos os cálculos. Não é um cálculo bem simples, né? Depois nós vamos lá para o Excelzinho que fica mais fácil de calcular. Mas aqui deu bem para a gente dotar, identificar as conversões das unidades, tá, pessoal? Então, eu não posso trabalhar com multiplicações e resultados com unidades diferentes, tá? Vou ter que manter a mesma unidade para nós chegarmos ao denominador comum, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre delimitação de bacias, né? Como que eu vou determinar esta delimitação de bacia, esse local de influência, esta área para a minha bacia hidrológica, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer as características da bacia, tá? Como que caracteriza uma bacia? O que que pode influenciar na minha bacia, né? Então, em primeiro lugar, determinação da bacia hidrográfica.
Então, a bacia hidrográfica nós já vimos que necessariamente ela é definida por divisor de águas que separa as bacias adjacentes, né? Como que eu posso fazer o divisor de água? Então tá, isso aqui nós vamos considerar essa informação aqui, né? Como que pode ser um divisor de água? Vamos trabalharmos então normalmente com uma linha topográfica caso eu não tenha um estudo do subsolo, né? Então eu vou ter que determinar essa área de contribuição. Então, ó, por aqui, por que que aqui é assim, ó? Ó, vem aqui essa bacia, vem aqui. Opa, isso aqui vem aqui assim, vem essa bacia, né? Vem por esse ponto aqui, né? Venha lá, ó, aqui assim, certo? Ó. Então, se eu tenho este ponto aqui, seja o meu ponto da bacia. Então, esta é a área de bacia, ok? Então, essa área de contribuição que eu tenho para essa bacia aqui, tá? Então, vamos ver, o que que eu faço? Para traçar um divisor de água, tá? Então, o que que nós temos que considerar em primeiro lugar para traçar um divisor de água, né? Então, o divisor de água não corta nenhum curso d'água, evidente mesmo, não vai cortar nenhum curso d'água, né? Os pontos mais altos, pontos cotais, geralmente faz parte do divisor de água. Ó, o ponto mais alto é divisor de água, não corta o curso d'água, que já é o final, né? A bacia deve passar igualmente afastado quando estiver entre duas curvas de nível, tá? Então, normalmente, quando ela vai passar, vai ter a mesma distância de uma curva de nível em relação à outra. A divisor de água deve cortar as curvas de nível o mais perpendicular possível. Então, ela nunca vai trabalhar um divisor de água aqui paralelo, sempre vai ser a 90 graus da minha curva de nível, né? Caso eu tenha um levantamento topográfico aqui para mim fazer o traçado do divisor de água. Aqui eu tenho um 3D, estou indo a olho pelo 3D, né? Certo? Então, características físicas da bacia, tá? Qual a importância de nós conhecermos a características físicas da bacia? Tão importante nós conhecermos as características físicas para quê? Para nós fazermos comparação entre bacias. Então, essa bacia é desse local com aquele lá. Para que eu comparar? Para eu poder fazer transferência de dados entre bacias vizinhas. Ou seja, eu não conheço a quantidade precipitada nessa bacia, mas eu conheço a quantidade precipitada da bacia ao lado. Posso considerar? Sim, vou poder fazer, né? Para fazer o quê? Uma projeção do comportamento da bacia para o futuro para determinar fórmulas empíricas e regionais a respeito da precipitação, da evapotranspiração, da infiltração e assim respectivamente. Então, quais são as características físicas da bacia? Primeiro, a área da bacia é características físicas, né? Ou seja, quanto maior a área, nós já vimos ali que maior vai ser a precipitação, a evapotranspiração, né? A infiltração. Então, a área é muito importante. A forma da bacia também, né? Por que que a forma da bacia é importante? Porque se eu tiver uma bacia muito estreita e longa, a água que está lá no final vai demorar mais tempo para chegar no início, né? Se eu tiver uma bacia nesse formato aqui assim, ó, tá? E aqui, olha quanto tempo vai demorar a água que está aqui para chegar lá. Enquanto que se eu tiver uma bacia assim, redonda, circular, né? A água vai contribuir toda junto para o mesmo local. Então a forma da bacia é importante, né? Declividade do terreno. Opa, o que que nós sabemos aí? Declividade, quanto maior declividade, maior velocidade da água eu vou ter, tá? Então bacias com maior declividade eu vou ter uma contribuição mais rápida no meu local, né? Elevação. Quanto maior a elevação, evidentemente vai ter maior declividade. Declividade dos cursos d'água, tá? Então, o curso d'água tem uma declividade pequena, a água que vai contribuir demora mais, maior declividade também. Tipo de drenagem da bacia, né?
Se eu tenho bastantes cursos d'água, eu tenho poucos cursos d'água. Isso a gente diz como classes dos cursos d'água, classe um, 2 ou 3. E densidade de drenagem, o que que é? A quantidade de rios que eu tenho naquele local. Ou seja, isso é mensurado em quilômetros por quilômetros quadrados. Eu tenho 4 quilômetros de rio a cada 1 quilômetro quadrado de área, tá? Eu tenho 1 quilômetro quadrado de rio a cada 1 quilômetro quadrado de área. Então, todos esses elementos nós vamos ver daqui a pouco, certo? Então, por exemplo, área da bacia, tá? Então, a área da bacia ela pode ser determinada por diversos pontos, né? Cheguei lá, eu tenho um levantamento topográfico que eu fiz lá, certo? Eu calculei, determinei a área, né? E tenho a área da bacia, tá? Eu tenho um mapa com a área da bacia, certo? Eu tenho um, um ortogonal em 3D da bacia que vai determinar, tá? Então, a área da bacia normalmente nós podemos calcular, tá? Dificilmente nós vamos calcular à mão a área da bacia, né? Vamos usar o AutoCAD. Então, o que que a gente faz? Pegamos uma polilinha no AutoCAD, certo? E vamos desenhar nossa bacia, tá? Então, vamos lá pegar nossa bacia e vamos desenhando com PL no AutoCAD, certo? Então, desenhei o PL no AutoCAD, certo? Antes de eu calcular a área dele, o que que eu vou fazer? Opa, vou fazer a escala. Então, no meu desenho lá vai ter geralmente o escala, um índice. Olha, isso aqui, nesse pedaço aqui, vale 1.000 metros. Um exemplo, tá? Então, o que que eu vou ter que fazer? Quando eu copiar isso aqui, der um print lá no meu AutoCAD, eu sei que isso aqui vale 1.000 metros. Então, eu vou ter que manter essa escala, a mesma escala do local, né? Então, eu vou dar um scale lá no AutoCAD para deixarmos na mesma área. Todos já sabem fazer isso, né? Se não souber, nós vamos ver mais tarde, sem problema nenhum. Depois vou selecionar a nossa polilinha, vou dar um AA, calcula a área, ele calcula área e perímetro desse local, tá? Mas tem que ser polilinha, se for linha ele não vai fazer isso. Beleza? Daí nós calculamos a área da nossa bacia hidrográfica, tá? Forma da bacia. O que que influencia a forma da bacia? O mais influencia a forma da bacia é o escoamento dela, tá? Que é influenciado pelo tempo de concentração, pela vazão máxima do hidrograma de cheias e pelo tempo base de escoamento superficial. Opa, vimos termos diferentes aí. O que que é tempo de concentração? TC, tá? Quando nós estudamos precipitação, trabalhar muito TC. É o tempo que demora para que a última gota d'água, está aqui, chegue ao meu enxutório, tá? Esse é o tempo de concentração, certo? Então vai demorar lá quanto tempo para chegar ali. Nos nossos cálculos de drenagem urbana que nós trabalhamos dentro das cidades, vamos dimensionar uma rede, vamos dimensionar um curso d'água lá. Os planos diretores já têm as suas normas e estabelece lá que o TC é mínimo 10 minutos, ok? 10 minutos é o tempo que eu vou dimensionar isso aqui. Tá? Então, para bacias grandes, evidentemente, nós vamos ver como se calcula esse tempo de concentração. Tem diversas fórmulas empíricas aí, que nós vamos calcular o tempo de concentração daquele local, que é o tempo que demora para chegar a última gota que venha para cá. Tá? Então, forma da bacia. Então, as bacias hidrográficas têm variedade infinita de formas que supostamente reflete no comportamento hidrológico da bacia, né? Então, o que que nós temos? Uma bacia circular, toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia ao mesmo tempo, né? Porque se eu estou numa bacia circular, o tempo que demora para chegar a água daqui até aqui é o mesmo tempo que desse outro lado, o mesmo tempo que demora para chegar aqui até aqui, tempo daqui a aqui, né? Então, a área que nós temos a bacia, quando for circular, maior contribuição vou ter, ou seja, já posso tirar uma análise aí, que a bacia, quando for mais circular, mais propícia a enchente nós vamos ter, né? Porque toda a água vai chegar quase sempre ao mesmo tempo, né? Se eu tenho uma bacia de forma elíptica, né? Opa, já eu não vou ter, olha, a água pode chegar aqui ao mesmo tempo dessa aqui. Mas quanto tempo ela vai demorar esse pedaço, essa gota d'água para chegar lá em relação a esse ponto de água chegar aqui?
né? Então tá passando essa água aqui, depois vem essa, depois vem aquela e assim respectivamente. Ou seja, menos propensão eu vou ter de enchentes nessa bacia devido a ela ser de forma elíptica. Claro, tanto faz, ela pode ser assim, né? Ou uma bacia no outro sentido, elíptica assim também pode ser, pode também. Vai demorar mais para vir aqui, mais para vir da cá, bem diferente de uma circular. Tá? Quando eu tenho a bacia radial ou ramificada, então são formadas por subbacias alongadas que convergem para o mesmo curso principal. Nesse caso, uma chuva uniforme em toda a bacia origina cheias nas subbacias, que vão se somar, mas não simultaneamente no curso principal. Portanto, a cheia crescerá, estacionará ou diminuirá à medida em que forem se fazendo sentir contribuições nas diferentes bacias, tá? Então, digamos, eu teve uma contribuição aqui, aqui, aqui. Somei as duas nessa bacia. Opa, beleza. De contribuição aqui, aqui e aqui. Somei as duas nessa bacia. Somei as duas nessa bacia. Somei essas duas nessa bacia. Opa, mas para mim chegar aqui, vai chegar água dessa bacia primeiro, depois dessa outra aqui, essa aqui em conjunto, depois da outra, depois da outra. Ou seja, eu posso ter enchentes em cada bacia, porque aqui ela pode ser num formato mais circular, certo? Mas no geral eu não vou ter propensão, por quê? Porque vai passar cada bacia uma em cada vez, né? Então, bacias geralmente ramificadas, tá? Em subbacias não são de grande propensões a enchentes, né? Aqui o que que nós temos? Isso é um hidrograma, né, de vazão, ou seja, eu estou considerando a vazão no decorrer do tempo, né? Então vou ter uma vazão que ela vai crescendo em determinado ponto, depois ela diminui, depois ela cresce, depois ela diminui. Aqui o que que é? Zero porque parou a chuva, né? Certo? Ou parou o escoamento, ou caso eu tenha rio sempre períodos de rio perene, vai sempre continuar assim, né? Daquele vai começar a vazão desse ponto aqui, caso eu tenha o rio sempre contribuindo na bacia. Então, a forma da bacia, ela também é influenciada pela infiltração, na velocidade de escoamento, nas áreas de florestas, né? As folhas e galhos retardam o escoamento, então, quando eu tenho áreas de florestas, eu tenho muita folha, eu tenho muita árvore, quando há precipitação, né? E essa água for escoar para a minha bacia, ela encontra obstáculos, né? Bem como no momento que eu tenho áreas de florestas, né? Eu vou ter maior infiltração. E nas áreas urbanas, né, é o contrário, né? Temos pouca infiltração, grande velocidade de escoamento e grandes picos de cheias e enchentes. É o que nós vimos no nosso dia a dia aí, né? Então, isso nós vamos determinar lá, como que vai ser determinado isso no cálculo da vazão? Pelo chamado coeficiente de escoamento, tá? Ou seja, é um coeficiente dado em função da, do local onde está inserida essa bacia. Tá? Se ela está lá em floresta, é 0,3. Se ela está na cidade, é 0,67, 0,70. Tá? Se é uma bacia, vou calcular uma bacia, uma microbacia que tem toda pavimentada, posso desconsiderar o coeficiente, ou considerar ele como 1, ou seja, tudo que precipita, certo? Escoa, né? É o caso das nossas calhas, né? Então vamos lá. Para o cálculo da forma da bacia, nós temos um coeficiente chamado coeficiente de forma. O que que o coeficiente de forma é? É a relação entre o comprimento médio da bacia e o seu comprimento axial. Ou seja, esse comprimento médio aqui da largura da bacia é o comprimento axial. O que que é o comprimento axial? É um comprimento do ponto final da bacia, ou seja, do nosso enxutório, até o início da bacia, tá? É uma linha semelhantemente reta que nós fizemos. Então, isso vai ter um comprimento chamado axial. O comprimento da largura das bacias, a largura média das bacias seria isso aqui, ó, tá? Como que eu vou determinar isso? Então, normalmente, na prática, o que que a gente faz? Pegamos essa bacia, jogamos no AutoCAD, colocamos lá. Dividimos lá uma distância que eu vou escolher. Quantos pontos eu vou calcular aqui? Sei lá, vou dividir em 10. Então, digamos o seguinte: ele tem um comprimento de 1.000 metros, certo?
eu vou dividir 10 partes. Então, 1.000 dividido por 10 me dá 100. Então, vou fazer o quê? A cada 100 metros aqui, vou fazer um ponto. Cada 100 metros, um ponto. Ok? Pego cada 100 metros, um ponto. Depois, o que que eu faço? Puxo linhas aqui, perpendicular ao meu comprimento axial. A cada 100 metros, uma linha equidistante de 100 metros nesse ponto. Ok? Depois, o que que eu faço? Eu meço essa distância, essa largura que eu tenho aqui, a largura que eu tenho aqui, mais essa largura aqui, mais essa largura aqui. Ou seja, somei todas as larguras e fiz a média. O que que ele faz? Ele considera como se tivesse uma largura média, né? Então, como se fosse isso aqui, tá? Então, a largura média seria esta aqui, um exemplo, né? Então, a largura média dividido pelo comprimento axial. Então, largura média dividido pelo comprimento axial é o meu coeficiente de forma. Ô, beleza, o que que já deu para notar aqui? Se a largura média for igual ao comprimento axial, né, um dividido pelo outro vai dar 1, coeficiente de forma 1. Então, significa o que é? Que uma bacia é praticamente quadrada, né? Ou circular, né? Tá? Então, o que que nós temos? Se eu tenho aqui o coeficiente de forma, então, dentro de 1 a 0,75, ou seja, o quê? É uma bacia sujeita a enchente. Por quê? Porque ela tem a forma mais circular. Tá? De 0,50 a 0,75 é uma bacia com tendência mediana de enchentes. E uma bacia, quando é maior de 0,50, ou seja, não sujeita a enchente. Então, quando for maior que 0,50, digamos o seguinte: isso aqui for, desculpa, menor que 0,5, essa resposta significa o quê? Digamos, eu vou ter 1 quilômetro aqui, ou 1 para 2 aqui, vai ser 0,5, né? Ou seja, o meu comprimento axial é 2 vezes maior que a minha largura, porque 1 dividido por 2 dá 0,5, ou seja, uma bacia alongada, né? Então, menos propensão a enchente. Então, toda vez que eu analisarmos coeficiente de forma, eu sempre penso na forma da bacia. Para ela dar mais alongadas, tem que pensar nisso aqui, ó, 0,5, tá? Que é não sujeito a enchentes, né? Mais alongadas. Esse item aqui não vamos precisar decorar, pessoal, mas nós vamos ter que saber essa tabelinha para quê? Quando nós calcularmos as características físicas de uma bacia, nós iremos utilizar essa tabelinha aqui para classificarmos, identificarmos a propensão de enchentes na nossa bacia ou não, né? Coeficiente de compacidade. O que é coeficiente de compacidade? É a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de uma bacia de área igual à bacia, tá? Então, digamos o seguinte, eu peguei tem uma bacia que tem isso aqui, ela é assim, né? Calculei o perímetro dela. Então, eu cheguei a um número lá que é 100, certo? Meu perímetro é 100, tá? Agora, o que que eu fiz? Eu peguei uma bacia circular com perímetro de 100. Eu tendo perímetro, né? Eu sei que o perímetro, eu posso calcular a meu diâmetro, o raio da bacia, né? Lembra lá que perímetro é igual a 2πr, né? 2π é igual a diâmetro, tá? Então, 2r igual a diâmetro, desculpe. Então, o que que eu posso dizer? Que o meu π é dado o quê? Pela relação entre o perímetro e o diâmetro, tá? Isso é o π, né? Então, se eu tenho o perímetro, certo? Eu multiplico, se eu tenho o perímetro, eu divido por π, eu tenho o diâmetro. Então, eu posso traçar uma circunferência aqui com o mesmo perímetro daquela lá, tá? Então, o que que é a coeficiente de compacidade? É a relação entre o perímetro da bacia e o perímetro de um círculo de área igual à bacia, tá? Então, tracei lá. Posso fazer, então, eu posso fazer aqui a dedução das fórmulas ou uso direto a fórmula 5. Kc, coeficiente de compacidade, é igual a 0,28, que isso aqui é 1 sobre π, vezes o perímetro dividido pela raiz quadrada da bacia. Daí eu calculo o nosso coeficiente de compacidade e vou pensar o seguinte: quando a bacia for maior que 1,5, tá? Então a bacia não sujeita a enchentes.
Quando a bacia for de 1,25 a 1,50, a bacia com tendência mediana a grandes enchentes. E quando a bacia for de 1 a 1,25, né? Bacias com alta propensão a enchentes. Beleza, tá? E o meu último coeficiente que nós vamos analisar aqui, que é o coeficiente de conformação, tá? Que compara a área da bacia com a área de uma bacia, com a área do quadrado de igual ao comprimento axial, tá? Então, o coeficiente de conformação, a área da bacia, dividido o comprimento axial ao quadrado, certo? E também vou ter o nosso parâmetro aqui da nossa coeficiente de conformação. Vou deixar para vocês uma apostila ali sobre bacias hidrográficas, tá? E aqui um resumo do que nós vimos nas características da bacia, né? Então, FF, fator de forma, KC, coeficiente de compacidade, FC, índice de conformação que nós temos, né? Então, quando eu tenho uma bacia circular, né? Fator de forma em torno de 0,79, KC de 1, FC de 0,79. Quadrada, FFC 1, KC 1,12, FC 1. Alongada, né? Ou retangular assim, né? Que pode ser que o quê? Comprimento axial duas vezes o nosso largura da bacia, né? Aqui, ao contrário, né? O FFC vai de 0,25 a 4, né? O KC de 1,4 e o FC de 0,25 a 4. Então, você pode analisar o seguinte: esse tipo de bacia são bacias propensas à inundação, certo? Esse tipo de bacia com baixa propensão à inundação, ok? O que nós vamos fazer isso aqui, né? No final da disciplina, vocês vão escolher uma bacia hidrográfica, certo? Conhecida, não precisa ser muito grande, sei lá, 30 hectares, 20 hectares, 5 hectares, 2 hectares, né? Um local que vocês conhecem. E vamos calcular a área da bacia e calcular todos esses índices físicos da bacia. E discutir no final o quê? Essa bacia tem baixa propensão à inundação, média propensão à inundação ou grande propensão à inundação. Esse é o trabalho final da disciplina de hidrologia, né? A título de curiosidade, nós falamos antes em rio. O que é um rio perene, o que é rio intermitente, o que é rio efêmero, tá? Então o engenheiro tem que saber isso. Então o rio perene é aquele que não seca nunca, pessoal, tá? Então são aqueles nas quais se verifica durante todo o tempo, mesmo nas grandes secas ou nas secas mais severas, sempre vai ter escoamento d'água. Por quê? Garante a drenagem do lençol freático, cujo nível deve situar-se acima do fundo do leito do rio para garantir energia para o escoamento. Então, o rio perene, nós temos aí o Rio das Antas, né, o Rio Taquari, são todos rios perenes, eles não secam nunca. Tá? E rio intermitente são aqueles cujo escoamento não ocorre no período das secas mais severas. Poxa, deu uma seca grande ali, secou o rio. Então, não é mais um rio perene, é um rio intermitente. E rio efêmero são aqueles que o quê? Que onde se verifica o escoamento apenas durante imediatamente após a ocorrência de uma chuva intensa. Então, olha, aqui não tem rio, é um local que eu passo ali a pé. Opa, deu uma chuva, começou a escoar água ali. Parou a chuva, claro, ainda fica um pouquinho escoando água porque está vindo chuvas da parte montante da nossa bacia que está contribuindo para ali. Opa, já temos o que que é? Montante. O que que significa isso? Na hidráulica, precisamos trabalhar muito com esses termos. Montante e jusante, tá? Montante é lá na frente que eu tenho. Jusante é aqui. Então, se eu tenho uma bacia com um ponto aqui, ela vai outro ponto aqui. Ela vai escoar nesse sentido aqui. Então, meu montante vai ser esse, o jusante vai ser esse. Se eu tenho uma rede de drenagem que está o sentido de escoar para cá, então sentido um, sentido 2, tá? Ela escoa do um para o 2, tá? Então vai ser sempre jusante e montante, tá? Sempre nesse sentido.
Então, em termos de classificação dos cursos d'água lá que eu falei para vocês, né? Então, os cursos d'água ele pode ser dividido em primeira, segunda e terceira ordem, né? Como que eu determino esses cursos d'águas de primeira, segunda ou terceira ordem? Então, normalmente os cursos de terceira ordem são aqueles que são formados pela união de dois ou mais cursos d'água. Desse dois, três. De segunda ordem, dois, primeira ordem, só aquele próprio curso d'água. Então, normalmente, os primeiros cursos de terceira ordem são rios perenes, de segunda ordem seriam os intermitentes, e primeira ordem, os efêmeros, né? Então, como que nós verifica isso? Então, se eu tenho um determinado rios aqui, né, que é todos o meu mapa de rios, né, onde eu tenho um rio de primeira ordem, uni ele de um rio de segunda ordem. Rios de primeira ordem geram rio de segunda ordem. Rios de primeira ordem geram rio de segunda ordem. Opa, dois rios de segunda ordem vai gerar um de terceira ordem. Dois rios de segunda ordem geram de terceira ordem. Dois rios de terceira ordem vai gerar um rio de quarta ordem. Tá? E assim, respectivamente, o de quarta ordem com dois de segunda vai continuar sendo de quarta ordem, tá? Então, eles são primeira, segunda e terceira ordem só, não tem mais que isso, não tem quinta, sexta ordem, tá? Então, baseado o quê? Na união de quantos cursos d'água vai formar aquele canal, vai determinar a ordem que ele está, né? Outro termo nós temos a densidade de drenagem. O que que significa? As condições topográficas pedológicas, hidrológicas e de vegetação. Então, a relação entre o comprimento total dos canais e a área da bacia, tá? Ou seja, somei todos os cursos da água dos canais que eu tenho e dividi pela área. Então, eu tenho a densidade de drenagem, tá? O comprimento total dos cursos d'água dividido pela área de drenagem. Então, eu já sei o quê? Quanto mais cursos d'água que eu tiver, maior comprimento de drenagem, né? Maior, para a mesma área, maior densidade de drenagem eu vou ter. Para que que serve isso? Eu comparar uma bacia hidrográfica com outra bacia hidrográfica, né? Quando eu sei quanto tem maior densidade de drenagem, provavelmente são locais de bacias que têm maior precipitações, maiores chuvas, né? Tem mais rios. Se tem mais rios, tem mais escoamento de água. Densidade de drenagem. Ela também pode ser dada, né? Em, ela é dada em quilômetros por metro quadrado. Né? Então, o que que é? Comprimento dos rios, em comprimento em quilômetros, dividido pela área, né? Então, o comprimento nós vimos em quilômetros, dividido por quilômetros quadrados, né? Então, quilômetro dividido por quilômetro quadrado é a mesma coisa que quilômetro vezes quilômetro quadrado na menos 2, tá? Então, rios de baixa densidade, eu tenho 5 quilômetros por quilômetro quadrado, de média densidade de 5 a 13 quilômetros por quilômetro quadrado, e rios com maior de 13 quilômetros por quilômetro quadrado, eu considero de alta densidade, tá? Locais, bacias, né, com essa densidade de drenagem, vai determinar a classificação que nós temos. Então, dessa forma, o que se conclui através da comparação de densidade de duas bacias é que quanto maior a densidade de drenagem, mais acentuada é provavelmente cobertura vegetal de maior porte, tá? Então, normalmente, nós temos rios, nós temos em volta dos rios vegetação de proteção, né? Então, quando nós tiver maior densidade de drenagem, nós vamos ter mais rios com mais vegetação. Então, provavelmente, essa é uma conclusão que se tira a partir da nossa densidade de drenagem em relação aos nossos rios. Outra característica é sinuosidade do curso d'água principal. É a relação entre o comprimento axial, o comprimento principal, e o comprimento do seu talveg, medido em linha reta, tá? Então, comprimento real, esse aqui total, dividido pelo talveg em linha reta. Se for 1, né, eu já sei que eles vão ser o mesmo comprimento. Então, representa um curso de água principal e seu talveg, né? Densidade de drenagem, a declividade do curso d'água, tá? Então, é um parâmetro de grande importância para o manejo das bacias, né? Visto que influencia diretamente no que? Na velocidade de escoamento das águas, né? Que nós temos na bacia e no tempo de concentração. Então, quanto maior a declividade,
da bacia, maior velocidade vai a água escoar na bacia. Se tem maior velocidade, menor o tempo de concentração, ou seja, ela demora menos tempo para ela se deslocar aquela gota d'água de um ponto até o outro ponto, né? Para declividade de bacia, nós temos dois cálculos que são utilizados, três cálculos. Daí depende de cada um calcular. Então, o primeiro, o que que é? O comprimento dividido pela altura, né? Então, se eu tenho uma bacia que eu tenho uma bacia assim, isso aqui é um perfil da bacia, tá? O perfil da bacia está ali, né? Aqui eu tenho a cota, sei lá, a cota 10. Aqui eu tenho a cota 100. E eu tenho um comprimento aqui de 500. Como que eu vejo a declividade? Essa diferença de cotas, né? Então, a diferença de cotas seria 100 menos 10. Declividade, 100 menos 10, 90. É, que eu tirei 100, que é o total, menos 10, sobrou isso aqui, que é os 90. Então, 90 aqui, mais 10 ali, me deu 100, tá? Dividido pelo comprimento total, 500. Tá? Então, essa é a minha declividade da bacia, tá? O método mais utilizado para o cálculo é isso, né? Cota de montante menos cota de jusante dividido pela distância que eu tenho entre elas, né? Se aqui for zero, bacia somente aquela cota dividido por essa vai dar declividade, né? Outro cálculo com base na altura de um triângulo de área igual e área no subleito do curso d'água, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dizer que a declividade, nada mais, nada menos que o que que é? Se eu pegar o H1, certo? E o H2 vai ser H2 menos H1 dividido pelo comprimento total. Normalmente esse cálculo não é usado, mas é usado esse cálculo aqui, tá? Declividade de cursos d'água, tá? Então o terceiro método, esse você utiliza bastante, o primeiro e o terceiro, né? Mas é o que na média harmônica ponderada da raiz quadrada das declividades dos diversos trechos retilíneos, tornando-se com peso a extensão de cada trecho. Então, o que que seria o seguinte? Comprimento somatório dos LIs, dos comprimentos, então aqui eu tenho LI, somatório deles, dividido pelo somatório de cada um deles, dividido pelo raiz quadrada do diâmetro da declividade de cada trecho, tá? Então eu peguei a declividade geral, dividi por declividade de cada um dos trechos, tá? Então, qual é a tarefa que vocês vão ter agora, finalizando essa aula de hoje? Nosso próximo conhecimento, o que que é? Nós temos que traçar essa bacia hidrográfica do local. Como que vai ser esse traçado? Vai ser mais aqui ou mais lá, tá? Então, tem diversas ferramentas que nós utilizamos para determinar a bacia ou a área de uma bacia, a localização dessa bacia. Em primeiro lugar, evidentemente, né, um levantamento topográfico. Fui a campo lá, peguei o topógrafo e caminhei lá no ápice, nos pontos da bacia e levantei a minha área de contribuição. Primeiro item. Segundo, o que que eu posso utilizar? Ferramentas já conhecidas, né, que estudadas. Uma delas, posso baixar o mapa que nós temos aí, certo? Do local, né, e determinarmos a bacia. Posso determinar um mapa com as curvas de níveis. A partir das curvas de nível, nós podemos pegar e traçar a nossa área de bacia. E também utilizamos, né, para aqueles que têm menos conhecimento, evidentemente, o Google Earth, tá? Então, a próxima tarefa de vocês é ir lá para a internet, buscar o Google, baixar o Google Earth, sugiro a versão Pro, ele é free, e nós vamos traçar uma bacia a partir desse Google Earth, tá? Então, você já pode pegar aquela bacia que vocês querem que seja objeto de estudo para o trabalho da disciplina, né? E já vamos traçar aquela área. Vocês vão me mostrar o traçado. Ah, professor, eu fiz assim, será que está mais ou menos? Não, olha aqui, ó, tu esqueceu disso. É mais para baixo, é mais para cima, tá? Então, o Google Earth. Uma maneira de fazermos o traçado. Outra, o que que é? É vocês, aqueles alunos que estão mais adiantados, né? Que já conhecem bem o AutoCAD. Então, você sabe que, sendo aluno da FTech,
tá? Certo? Vocês têm acesso a Autodesk, tá? Vocês vão entrar lá na Autodesk, no site da Autodesk, se cadastrar com o e-mail acad.ftec.com.br. Esse e-mail é reconhecido como e-mail estudantil e pode baixar a versão estudantil do AutoCAD e do InfraWorks. O InfraWorks é um software, certo, que ele faz cálculos de estudos de bacias hidrográficas. Então ele mesmo já vai, vocês vão baixar uma bacia hidrográfica no local, escolhe um município conhecido, você escolhe. O que que o InfraWorks tem? Tem o mapa de todo mundo, tá? Vocês vão lá e peguem o Brasil. Seleciona a região lá de São Marcos, né? Vou baixar a bacia, o levantamento topográfico com curvas de nível, tudo dessa região. Ele é limitado, pessoal, a 200 quilômetros quadrados, tá? Mais que isso eu não consigo. Mas 200 quilômetros quadrados é muita área, tá? 200 quilômetros quadrados seria a mesma coisa que vezes 100, sei, 2.000, 200 mil hectares, é bastante área, né? 200 vezes 100 vezes 10 é 2.000, 20 mil hectares, desculpe, né? Então é bastante área, né? A gente nunca usa isso, que ele fica até muito pesado, tá? Não, não baixa a bacia de 200 quilômetros quadrados, usa menos ali, que você consegue determinar o local, aquilo que nós queremos, tá? Daí ele vai baixar aquele estudo e a partir dali você vai determinar a bacia, ele calcula as bacias de captação, pinto de ar diferente, calcula a área, vê diâmetro, tudo isso aí, tá? Então, para aqueles alunos que estão um pouquinho mais adiantados no curso, pode utilizar esse sistema que você vai ter mais precisão. Vão me mostrar em sala de aula, nós vamos fazer junto. E aqueles que estão iniciando, a tarefa que é baixar o Google Earth, de preferência o Pro, na sala de aula, né, para nós vermos na próxima aula o traçado da bacia. Daí eu vou deixar, já deixei o link ali para vocês no Moodle, da onde baixa ele, né? Talvez eu grave um videozinho aí de algumas ferramentas dele para vocês assistirem o que, que a gente pode fazer com o Google Earth e manipular ele, em termos de cálculo de área, pegar a distância, o que for, sobre isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, foi um prazer termos aí com vocês, né? Nós encontramos na próxima aula, tá? Bom estudo e boa semana a todos. Então, boa noite novamente.